Olá, eu sou a professora Luciana Salgado. Hoje nós vamos falar da definição algébrica de vetores usando segmentos orientados e classes de equipolência. Dizemos que uma reta é orientada quando fixamos um sentido para percorrê-la, chamamos esse sentido de positivo. Isso é indicado por uma seta, como está aqui na figura da reta R orientada neste sentido positivo. Ao sentido oposto, chamamos de sentido negativo, e a uma reta orientada chamamos de eixo. Um segmento orientado é determinado por um par de pontos ordenados. O primeiro deles chamamos de origem e o segundo chamamos de extremidade ou extremo do segmento. No nosso exemplo aqui, temos que a origem é o ponto A e o extremo é o ponto B. Neste caso aqui é o segmento AB. O segmento nulo ocorre quando A é igual a B. O segmento BA, ou seja, o segmento que tem origem em B e extremidade em A, é o oposto do segmento orientado AB. A gente também pode representar os segmentos orientados por um par ordenado dentro de um parêntese, como está representado aqui. Isso pode acontecer de vir em outros livros ou no próprio livro texto. Se fixarmos uma unidade de comprimento, podemos definir o comprimento, também chamado de módulo ou norma de um segmento orientado. Denotaremos esse comprimento do segmento orientado AB por AB com uma barrinha em cima. Por exemplo, a norma ou comprimento ou módulo do segmento orientado AB, neste caso, é 3 unidades de comprimento. Dois segmentos orientados, AB e CD, têm o mesmo comprimento se os seus segmentos geométricos, AB e CD, o tiverem. Se dois segmentos orientados AB e CD são não nulos, diremos que eles têm a mesma direção se eles são paralelos, e denotaremos desta forma: AB, barra, barra, paralelas, CD. Suponha, então, que o segmento AB é paralelo ao segmento CD. Vamos definir, então, neste caso, quando eles são paralelos, quando eles têm o mesmo sentido ou quando eles têm sentidos contrários. AB e CD têm o mesmo sentido se os segmentos AC e BD não se intersectarem. Caso contrário, se AC intersecta BD, diremos que os segmentos AB, CD têm sentidos opostos, como está representado aqui nas figuras. Se eles estiverem sobre a mesma reta, nós fazemos o seguinte: tomamos um segmento EF, de mesmo sentido de AB, fora dessa reta. E verificamos se CD e EF têm o mesmo sentido, como fizemos no caso anterior. Este primeiro exemplo, à esquerda, temos que CD tem o mesmo sentido de AB, certo? E nesse segundo exemplo, temos que CD tem sentido oposto. Vamos falar agora a definição de equipolência. Nós diremos que dois segmentos orientados AB e CD são equipolentes se eles ou são nulos, os dois, ou eles têm a mesma direção, estão sobre a mesma reta suporte ou sobre retas suportes paralelas, mesmos comprimentos, têm a mesma norma e o mesmo sentido, ou seja, apontam para o mesmo lado. Denotamos, nesse caso, AB equipolente a CD, com este símbolo. E temos aqui o exemplo. Uma observação é que a relação de equipolência entre segmentos orientados é, de fato, uma relação de equivalência. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa relação entre segmentos orientados, chamada de relação de equipolência, satisfaz aos axiomas de equivalência. Ela é reflexiva
simétrica e transitiva. Ou seja, se nós tivermos três segmentos orientados quaisquer AB, CD e EF, satisfazendo AB é equivalente a AB, ou seja, isso é reflexivo. Se AB é equivalente a CD, então CD é equivalente a AB, que é a propriedade simétrica. E se AB é equivalente a CD e CD é equivalente a EF, então AB é equivalente a EF, satisfazendo então a propriedade de transitividade. Isso vai ficar como exercício para vocês a relação de equivalência ser uma relação de equivalência, prova disto. Uma proposição que também fica como exercício é AB é equivalente a CD, implica que AC é equivalente a BD. AB equivalente a CD implica que AC é equivalente a BD. Dado um segmento orientado a B, já que isso forma uma relação de equivalência, né? A relação de equivalência é uma relação de equivalência, nós podemos falar em classes de equivalência. A classe de equivalência de um segmento orientado a B é o conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a este segmento AB. Dizemos então que AB é um representante desta classe. E, enfim, podemos definir um vetor como uma classe de equivalência. O vetor que tem como representante um segmento orientado a B será denotado por AB com a setinha sobre ele, como estamos vendo aqui. Ou seja, o vetor representado por AB é o conjunto de todos os segmentos orientados que são equivalentes ao segmento orientado a B. Em geral, nós vamos representar vetores por letras minúsculas com a seta em cima. Vetor U, vetor V, vetor X. Uma proposição é que, se você tiver um vetor U qualquer e um ponto P também escolhido de forma aleatória, vai existir um único ponto B, tal que o segmento orientado com origem em P e extremo em B vai representar U. Ou seja, o vetor PA vai ser igual ao vetor PB, implica que o ponto A é igual ao ponto B. Isso vai ficar como exercício. O vetor nulo é aquele representado pelo segmento orientado nulo, denotado por zero com a seta. O vetor oposto, né? Se você tem um vetor U, representado aqui pelo vetor AB, o vetor oposto de U será denotado por menos U, é dado pela classe que tem BA, ou seja, o segmento oposto ao segmento AB, como representante. Neste caso, temos menos AB igual a BA. E aqui temos o exemplo. AB é o representante aqui do vetor U, menos U seria BA. Dois vetores não nulos, U e V, são ditos paralelos se seus representantes o são, e denotaremos aqui novamente com as duas barrinhas paralelas, U paralelo a V. Dois vetores não nulos paralelos têm o mesmo sentido se seus representantes são de mesmo sentido. Caso contrário, dizemos que U e V têm sentidos opostos. Por convenção, o vetor nulo é paralelo a qualquer outro vetor. A norma, módulo ou comprimento de um vetor é o mesmo de qualquer um de seus representantes. Denotaremos a norma de um vetor U por este símbolo U entre essas duas barrinhas. Um vetor vai ser dito unitário se sua norma é 1. E para finalizar, fica o seguinte exercício. Proposição: dados dois vetores não nulos U e V, temos que U é igual a V se e somente se são iguais em norma, direção e sentido. Bom trabalho! As cenas da próxima aula é que vamos falar de adição de vetores, multiplicação de um escalar por um vetor
e adição de um ponto com o vetor. Até a próxima. Tchau.